Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo. Estou aqui mais uma semana, né, para a gente fechar aí o volume 2 do PET na quarta semana. Então não podia deixar vocês na mão na correção da atividade. Então vamos lá? Bom, então a gente vai encerrar aí hoje a última semana, né, a quarta semana. O PET trouxe aí exatamente vida e evolução, reino animal. A atividade vocês vão encontrar na página 41 e 42. E vamos logo, né, para a nossa primeira questão. Ele pede, né, na verdade, o conteúdo que ele traz no material é referente à semana 3, tá? Então, ele não trouxe muita informação e, por isso, nessa atividade eu estou deixando alguns complementos. A ideia é que nos próximos volumes, né, eu consiga fazer apostilas e um material complementar para eu poder distribuir para vocês. Então não deixem de me seguir nas redes sociais, que é onde eu vou deixar esse material. Então vamos lá. Tatu bolinha, ou tatu de jardim, é um raro exemplo de crustáceo que vive em ambientes terrestres. Ele pode ser facilmente encontrado sobre as pedras e folhas caídas no chão, sobre o solo ou em outros ambientes escuros e úmidos. Então a letra A ele quer saber, indique o tipo de sistema respiratório desse animal. Então o tatu, né, o tatuzinho, ele realiza trocas gasosas através de brânquias, parecida com o que o peixe tem, tá? Elas são protegidas por uma estrutura que abre e fecha, chamada opérculo. Então deixa o complementinho que eu falei para vocês. E aí está o nosso tatu bolinha, né? Então ele tem esse nome exatamente por conta da forma que ele consegue quando ele se movimenta, e é uma proteção, né, dele se fechar dentro dessa couraça que ele tem. Então aí está o sistema, né, respiratório dele, diferente de nós, né, seres humanos que temos pulmões, eles têm esses filamentos, né, que são as brânquias, bem parecido com o que o peixe utiliza, mas são sistemas distintos, tá? Diferentes. São semelhantes, porém distintos. Então a letra B ainda falando, né, do tatu bolinha, formule uma hipótese para explicar por que o tatu bolinha precisa viver em ambientes úmidos, embora possua exoesqueleto. Na verdade, mais para frente ele vai perguntar o tipo de esqueleto. Exoesqueleto é um esqueleto externo, tá? E o que acontece? Como ele é um exemplar, né, parente, né, dos camarões, de crustáceos, de alguns crustáceos, eles são artrópodes, né, que quer dizer patas articuladas, eles já têm movimento nas articulações. Então o tatu ele perde muito facilidade água para o ambiente. Então ele precisa, né, tem que fazer adaptações. Uma dessas é exatamente ter um hábito noturno e viver sempre perto debaixo, né, de rochas ou lugares úmidos. Então é uma defesa que ele acaba adquirindo por conta dele herdar, né, parte dessa estrutura, porque a umidade faz com que ele tenha uma respiração mais facilitada, e entre outros, né, além de predadores também. Então, de qualquer maneira, é uma defesa. A número 2. Artrópodes e equinodermos são animais dotados de esqueleto. Compare o esqueleto desses animais levando em consideração os seguintes aspectos. Então, primeiro vamos conhecer esses dois tipos, né? Os artrópodes. Então, aí alguns exemplos, né, de artrópodes e de equinodermos. O material do PET ele traz um gráfico, um quadro, melhor dizendo, não muito detalhado, tá? Então, daí a importância de eu colocar o complemento nesse vídeo, né? Dessa vez, né? Como complemento aí da atividade. Então, vamos lá, né?
a respeito do esqueleto e o que ele quer saber. O material que compõe, né? Tanto dos artrópodes, no caso dos artrópodes, ele tem uma substância chamada quitina, a mesma quitina que a gente tem na unha e no fio de cabelo, tá? E os equinodermos é de calcário, que são animais aquáticos e esse calcário está dissolvido na água do sal, daí a substância mais fácil para eles assimilarem, né? Para eles absorverem. O nosso complemento. Então, a letra está pequenininha, mas eu acredito que vocês consigam ler. E a minha ideia, o meu objetivo é, nos próximos volumes do PET, eu trazer, né, esse complemento em um PDF, num livro digital, num e-book, e deixar disponível para vocês também, para acrescentar o conhecimento. Então, não deixem de me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Letra B. A posição que ocupa. A própria questão, né? O próprio PET já lá no começo falou que tem um exoesqueleto. Mas quem que tem um exoesqueleto? No caso, os artrópodes, eles têm esse exoesqueleto, que é um esqueleto fora, né? É tipo uma armadura. E os equinodermos, eles já têm esse esqueleto dentro deles. É interno. E a letra C, a função. Bom, os artrópodes, né, é mais como proteção, como eu já havia dito, e os equinodermos é mais de sustentação. É uma estrutura mais de sustentação. Número 3. Por que se pode dizer que os anfíbios não conquistaram definitivamente um ambiente terrestre como os répteis? Vocês já devem ter ouvido, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É uma questão biológica bem discutível, né? A ideia é que ninguém perguntou, né? Quando você diz quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, se você associar ovo ao ovo da galinha, na verdade você fica nessa dúvida. Mas a grande evolução dos répteis foi exatamente fazer, né, essa evolução, conseguir gerar um ovo, onde o ovo traz todos os nutrientes para desenvolver o embrião, diferentemente dos anfíbios. Você já deve ter visto, né, alguns carros anfíbios que podem andar tanto na terra quanto na água. Então o anfíbio, essa palavrinha anfíbio quer dizer exatamente isso, né? 2 ambientes. E isso faz com que eles sejam dependentes da água, pelo menos em alguma fase da sua vida. Então, eles não conseguiram ainda, né, definitivamente conquistar o ambiente terrestre por 2 motivos. Um é a reprodução e segundo é o tipo de respiração que eles têm, tá? Eu vou deixar na descrição um link com maiores informações sobre os tipos, né, de animais que a gente tem, entre eles os anfíbios. É um material bem interessante de um canal que eu pesquisei para fazer as atividades e vou deixar na descrição para vocês. O nosso complemento. Número 4. As características abaixo são relacionadas à capacidade de voo das aves. Explique cada uma delas. Bom, quando a gente fala ave, a gente tem que entender que não é pássaro, porque nem toda ave voa. E essa é a característica do pássaro. O pássaro voa, a ave não. Nem toda ave voa. Então, todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro, tá? Então, tem essa diferença de pássaro e ave. No caso, ele quer saber das aves, né? E as aves que voam. Então, elas têm uma estrutura adaptada, né? E ele quer saber exatamente as características. Então, explique cada uma delas. No caso, letra A, músculo peitoral forte. Então, músculo, eles geralmente são órgãos de movimento. E no caso das aves, eles vão auxiliar o vigor do batimento. Eles têm o músculo peitoral forte exatamente para poder bater asa em longa distância, né?
Os sacos aéreos é uma evolução desse tipo de animal e ele vai maximizar a capacidade respiratória. Quando você faz alguma atividade física, você precisa, né, respirar corretamente, você precisa ter uma capacidade, um condicionamento proporcional. Então, no caso das aves, imagina que ela fica cansada no alto, ela cai lá de cima, não pode? Então, esses sacos aéreos ajudam a maximizar a capacidade respiratória desses animais. E os ossos pneumáticos é porque eles são ossos, né, pneumáticos, né? Pneu tem o quê? Ar. E é por isso que os ossos deles são bem mais leves, então facilita também na hora do voo. Nosso complemento. E aí, né, as características desses órgãos que a gente mencionou respondendo à questão anterior. Ossos pneumáticos, ausência... Tem outras, né? Ausência de bexiga, porque se ele tivesse a bexiga, ele ficaria pesado, então não teria, né, porque os ossos serem leves se ele come muito, e às vezes a gente engana. Uma curiosidade para vocês, quando a gente fala comer como um passarinho, na verdade, o passarinho é pequeno, a gente relaciona que ele come pouco, mas por conta da atividade física de voar, alguns pássaros chegam a comer a 60% do seu peso. Então imagina um ser humano de 100 quilos, ele comeria 60 quilos de comida. Então olha a proporção, né? Quando a gente fala em comer como um passarinho, na verdade a gente tem que rever esse ditado, né? O cartaz de propaganda de uma clínica veterinária tinha a seguinte inscrição: cuidamos de seu pet. E não é o pet que a gente está resolvendo. Gato, cão, galinha, iguana. Podemos concluir que a clínica atende a qualquer grupo de vertebrados? Bom, na terceira semana ele fala sobre a filogenia e ele distingue, né? Ele fala sobre os vertebrados e invertebrados. Os vertebrados são aqueles que possuem esqueleto. Então, os vertebrados é um grupo maior do que esse. Por quê? Né? Ele não atende a todos. A palavra todos é sempre tem que tomar muito cuidado, tá? Então, ele deixa de fora peixes e anfíbios. Lógico que a gente tem alguns peixes que não têm esqueleto, é o caso de tubarão. O tubarão, a única estrutura óssea que ele tem é a mandíbula, tá? Mas ele também não falou dos anfíbios, ele não falou de sapo, né, rã, perereca, que são os representantes desse grupo. Então, eu não sei, né? Se ele tem a iguana, pode ser que alguém tenha outro animal de estimação como um sapinho, né? Então, ele não trata desses. Então, o exemplo que ele deixou aí, né, gato e cão são mamíferos, galinha é uma ave e a iguana é um réptil, tá? Então, ele não englobou peixes e anfíbios. Bom, então é isso daí, as referências que o PET traz, inclusive os livros, tá? Em alguns sites vocês conseguem versões gratuitas da própria editora. Então eu vou deixar na descrição um link, né, que às vezes pode facilitar a pesquisa para quem queira aumentar os conhecimentos e adquirir aí, né, uma leitura de livros didáticos relacionados à ciência. Então tem aí a referência, você digita lá e vê se tem. Se não tiver, deve ter algum similar que vai fazer o mesmo efeito. Esses são as referências que eu também vou deixar na descrição. Foram os que eu pesquisei para fazer os complementos e futuramente as nossas apostilas. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se assistiu esse vídeo até agora, curta, compartilhe, ajuda bastante a divulgar o meu canal. Não deixe de se inscrever se já é inscrito. Ative o sininho. Me siga nas redes sociais para você poder também ter aí, né, à disposição os complementos que eu vou deixar nessas redes sociais também.
Bom, espero ter ajudado vocês. A gente finaliza hoje o PET, a 4ª semana. Semanas seguintes, né? Eu devo colocar algum material complementar, então não percam, né, as atualizações. E até a próxima. Espero ter ajudado vocês. Sucesso sempre!